Bom, eu sou a mãe do Henk, que hoje está com 10 anos, e ele tem muito interesse por ciência, por robótica e tem apresentado também interesse por música. Mas nem sempre foi assim. Quando ele era bem pequenininho, ele apresentava alguns sinais de autismo, né? Mas também de uma inteligência acima da média. A psicóloga da creche sempre chamou minha atenção para o comportamento dele, que era bem diferente das outras crianças. Ele com 2 anos e meio, ele ainda não falava, não apontava, não manifestava vontade, mas ele parecia entender algumas coisas, né? Não se socializava também até os 5, 6 anos. E com 4 anos de idade ele começou a ler sozinho, ele aprendeu sozinho e já estava falando muito bem, tinha uma fala bastante rebuscada, né, como a psicóloga da creche sempre falou comigo, a fala dele era muito bem elaborada para uma criança da idade dele, usava palavras difíceis. Depois veio a idade escolar, ele não gostava de estudar, não gostava de escrever, tinha muita dificuldade, até hoje tem dificuldade para compor uma redação. Bom, eu sou o pai de Henk. Eu tenho a dizer, a princípio, algo que chamou a atenção quando ele era mais novo, quando ele tinha 7 anos aproximadamente, é que ele já tinha um interesse também em ler as coisas, ele gostava muito de ler. Tudo que ele via, ele lia, e ele decorava muitas coisas, até de gravações de secretária, né, secretária eletrônica, esse tipo de coisa, ele decorava as coisas. Só que no colégio ele não tinha um bom desempenho, apesar de ele estudar em um colégio muito bom, era um colégio particular na época, né? E ele não tinha realmente o interesse, vontade de ir para a aula, ele não tinha vontade de fazer o dever de casa que era dado a ele. E isso pra gente era preocupante, né? Porque ele estudava em um bom colégio realmente, mas não demonstrava aquele interesse e também não conseguia se socializar de uma maneira que seria dentro dos padrões normais, né, habituais que a gente vê em um colégio, uma criança de 7, 8 anos. E em um determinado momento desse colégio, eu fui inclusive chamado pela diretora, pela professora, e eles pediram para que eu levasse ele até um psicólogo, até um profissional, para que emitisse um laudo, para que na verdade seria meio que isentar o colégio de qualquer responsabilidade caso ele não tivesse um desempenho satisfatório. Então eles meio que, vamos dizer assim, lavaram as mãos. Quando ele foi para o outro colégio, para esse colégio que ele está agora, né, que é um colégio público inclusive, aí sim foi identificado através também de profissionais, mas que já trabalham no colégio, e ele teve a possibilidade de explorar esses interesses. Ele teve a possibilidade de se aprofundar na parte de eletrônica, do qual ele gosta muito. Ele teve um contato com a música mais direto, porque inclusive ele tem aulas de música, então ele também desenvolveu esse interesse maior pela música e outras coisas mais, a própria questão também de outros idiomas. Isso foi graças ao que o colégio fez, na verdade. O colégio, os profissionais do colégio é que identificaram. Diferente do que aconteceu no outro, nesse você teve ali um profissional que conseguiu identificar que na verdade ele está até acima da média, ao contrário do que muitos pensavam. Então isso pra gente foi importante, porque ele ficou mais feliz, ele hoje tem vontade de ir para o colégio, na verdade ele tem a vontade de ir, ele gosta de estar lá, ele tem muitos amigos, muitos colegas, pessoas que gostam muito, que o admiram e o respeitam muito. Então ele tem realmente, hoje, tem se sentido satisfeito, faz as coisas como tem que ser feito, está estudando, está indo bem no colégio, fez provas, está indo bem, tem aprendido. Então pra gente foi uma grande mudança. Mas isso é com certeza graças ao fato de isso ter sido identificado e também direcionado, como é feito hoje. Ele está descobrindo novas habilidades. Com 5 anos ele já se interessava por eletrônica, por robótica, desmontava objetos, criava outros objetos, mexia muito com eletricidade, entendia de eletricidade. Até hoje ele entende, até hoje ele é muito interessado por engenharia elétrica, eletrônica, mecatrônica, e tem apresentado também interesse por música, tem apresentado interesse também em aprender outros idiomas, né? Agora ele está aprendendo latim, ele encontrou um dicionário latino-português
e está aprendendo algumas palavras. Então a gente está tentando explorar ao máximo o potencial dele e fazendo ele se descobrir, né? Porque ele tem habilidades que ele mesmo não sabia. Bom, Henk gosta de pegar algumas sucatas eletrônicas, né? Equipamentos que estão sem uso, equipamentos que estão com defeito, e ou ele transforma em algo novo, ou ele tira uma peça e dá uma nova função para aquela peça, né? A última que ele fez, ele pegou um climatizador de ar que estava com defeito e desmontou o climatizador, encontrou uma peça ali que ele está usando como se fosse um pequeno ventilador para ele. Ele liga, bota no chão e fica ali se refrescando com um ventinho. Ele tirou isso de um climatizador de ar, né? Bom, esse aqui é o meu ventilador. Eu que fiz ele. Eu fiz esse ventilador através de um climatizador que estava com defeito. Eu fiz umas emendas, coloquei o motor aqui, coloquei esse motor aqui para, né, segurar esta proteção, para ninguém botar um dedo aqui e machucar. Daí também ou para cair nada em cima e acabar travando o ventilador. E meio que tem uma potência assim, bem forte. Quando tá com a proteção, a potência é bem forte. Agora quando retira, só tô vendo tô assim, ó. Aí depois ele enfraquece. O quarto dele parece uma oficina, tanta coisa eletrônica, tanta sucata, ele vai desmontando equipamentos e vai guardando algumas peças, raramente joga fora, né? Porque ele acha que ele vai conseguir reutilizar tudo, ou dar alguma nova função para algumas peças. E nesse colégio que ele está agora tem aula de robótica, né? E ele está aproveitando bastante, não só para adquirir mais conhecimento, mas também para fazer novos amigos que têm os mesmos interesses que ele. Ele agora está com novas amizades, coisa que antes ele não costumava fazer, né? Ele nem era convidado para festas, não era convidado para ir na casa de ninguém, né? Agora ele tem amigos com interesses em comum e que gostam muito dele, demonstram afeto, ele também gosta muito desses amigos e compartilha conhecimento com eles. E por isso que hoje ele tem essa capacidade, essa facilidade de fazer muitas coisas sozinho. Ele aprende, por exemplo, a tocar um instrumento, ele aprende sozinho. Ele vai fazer alguma coisa, criar alguma coisa, como ele diz, vai inventar alguma coisa, ele vai e faz coisas que às vezes até eu nem fazia ideia. Então a gente percebe essa mudança e vê que realmente ele é um garoto especial e que realmente tem grandes, altas habilidades. Para mim, ter altas habilidades é ter uma facilidade para alguma coisa, tipo robótica, tecnologia, ciências, astronomia, matemática. A identificação dos alunos com altas habilidades na escola pública tira da invisibilidade estes alunos brilhantes que muitas das vezes são considerados desajustados nas salas de aula, oportunizando seu crescimento e garantindo seus direitos, como, por exemplo, atendimento em sala de recurso, suplementação de currículo, aceleração, se for o caso. Então, Ernesto é uma criança que a gente nunca identificou que tivesse alguma alta habilidade. Ele só começou a se dar um pouco melhor quando começou a fazer coisas na creche e a tia falava que ele se mostrava bem interessado no aprendizado, em fazer as coisas sempre certas,
em ajudar as outras crianças. E daí a gente começou a levar ele no teatro, no museu, para se interessar em outras coisas que de repente poderiam favorecer o seu desenvolvimento. E no teatro, quando a gente começou a levar ele para ver peças de teatro, ele começou a aprender de cabeça as coisas que ele estava escutando. Então daí foi engraçado. Na verdade ele gostava muito dessa parte de teatro infantil, tanto que ele sempre pedia para ir o fim de semana ao teatro. E de tanto ele assistir, a gente conseguiu entrar num grupo de teatro que tinha perto de casa, porque o professor falou com nós para que ele entrasse, porque ele tinha muito interesse. Mas já estando lá dentro, a primeira vez que a gente identificou alguma coisa assim, diferente do comportamento do Ernesto, foi já ali, nos ensaios para um espetáculo que iam apresentar no grupo, que ele aprendeu um poema todo bem grande, assim, de cabeça, assim, ele só escutando, ele tinha 3 anos só, não sabia ler ainda, e ele só escutando os ensaios das outras crianças que estavam no grupo, tinha uma menina que era quem fazia o poema, ele aprendeu o texto todo, assim, nós identificamos que ele tinha uma habilidade pelo desenvolvimento no palco, por exemplo, porque um ano depois ele já entrou num grupo profissional e ele ficava como uma personagem secundária que tinha que aguardar o tempo todo detrás do cenário para entrar no momento que tocava na cena, né? Mas ele, aguardando lá, também, de novo, aconteceu que ele aprendeu, ainda sem saber ler, o texto todo da fala, tanto da mãe como do filho, da peça toda. Então, e ali também com aquele outro fato, a gente começou já a ver que ele tinha algum tipo de habilidade um pouquinho diferente do resto das crianças. Depois, por causa de um acidente que aconteceu com o principal da peça, ele terminou substituindo o menino que era o principal daquela peça. Porque ele sabia tudo. Foi só uma semana que ele teve de ensaio, fazendo como o menino principal, para ele se apresentar a peça depois, porque ele já conhecia o texto de cabeça. Ele nunca reclamou dos horários do ensaio. Ele era muito disciplinado. Ele tinha uma maduridade também. Ele até ficava bravo com as crianças. Olha, mãe, eles estão brincando e já é hora de... Mas mesmo assim a gente nunca nunca identificou ele como se fosse uma coisa genial, fora no teatro. Foi muito bom na escola, mas a gente igual, nunca identificou aquele... E outra coisa que a gente também começou a identificar nele foi o sentimento que ele começou a ter da justiça. Essa foi outra coisa também. Tanto assim que bem pequenininho, eu me lembro que quando ele começou na primeira série, ele tinha na sala de aula duas crianças que tinham deficiência. Então a professora sempre falava para o Ernesto para ele acompanhar ele no banheiro, para Ernesto ajudar ele, porque o outro se dava muito bem só com o Ernesto. Porque Ernesto conseguia acalmar ele, que ficasse tranquilo. E ele me falava, mãe, você não poderia adotar ele? Muitas vezes falou. Eu acho que altas habilidades é uma maneira de a pessoa entender mais rápido as coisas. E também com as altas habilidades você precisa ajudar seus amigos e conhecidos se precisarem. E então aí eu comecei a ver que ele, além das outras coisas,
também tinha esse outro lado sentimental, que sempre se apegava com as pessoas que tinham alguma diferença. E ele fica à vontade fazendo isso. Isso aí também foi uma coisa que a gente não falou para ele de fazer. Isso ali foi só Ele se dá assim. E Ernesto consegue se relacionar tanto com o igual quanto com o diferente. Outra coisa que a gente foi identificando foi quando a gente veio morar aqui no Brasil, ele entrou na escola e no primeiro dia, imagina, eu fiquei assim com o coração partido, porque a gente não sabia, ele não sabia falar português. Aí eu me lembro que na tarde ele falou assim: mãe, nem se preocupe, eu entendi tudo. Falei: Neto, tem certeza como foi a escola? Você conseguiu entender, se dar bem? Como foi? Mãe, não se preocupe, tá tudo certo, eu entendi tudo. E a própria tia falaram pra gente que ele conseguiu, ela ficou surpresa porque ele conseguiu aprender o português, tanto a escrever quanto a falar, muito mais rápido e a ler o português muito mais rápido que as próprias crianças nativas daqui do Brasil, e que falava muito bem, aprendeu a gramática do português muito rápido. Tanto assim que hoje, às vezes a gente tem uma dúvida e pergunta para ele sem sotaque, e quando a gente está na rua, ele está falando e qualquer um acredita que ele é brasileiro. Aí quando a gente fala, então, mas vocês não são daqui não, vocês são estrangeiros. Demorou só 2 meses para eu aprender o português. Então isso é uma facilidade de aprender. Quando ele foca para numa coisa, ele consegue fazer num tempo bem curto. Que ele se cobre muito. E é a parte complicada dessa situação que já a gente está detectando que está acontecendo com ele. Porque para ele tudo tem que ser, como eu já falei, do jeito certo. Foi identificado na escola, porque a gente nunca pensou desse jeito, que tem uma habilidade diferente, uma potencialidade. No final das contas, a parte sentimental dele fica problematizada, porque não sabe lidar com os erros que ele mesmo comete. Eu na parte da arte. E da matemática, da linguagem e na música também. Na nossa escola, observamos que após a identificação, os alunos passaram a se comprometer mais com as tarefas e descobriram outros talentos. Na mesma proporção, tivemos com as famílias maior parceria e atenção com esses alunos.